Viver é uma ilusão... Não, esquece. Viver é uma impossibilidade coletiva. Exatamente. Vamos começar então com essa frase bastante pesada e que lembra não só a obra da qual a gente vai falar, mas acho que praticamente todas as obras do Gaspar Noé. E vamos continuar falando sobre o Gaspar Noé. E tem uma frase pior ainda. No filme, exatamente. Filme, a morte é uma experiência extraordinária. Exatamente, olha só, hein? Pelo amor de Deus, né, cara? Como a gente havia prometido, a gente vai continuar falando então sobre esse cineasta francês tão polêmico. E também vamos continuar de uma certa forma falando sobre New French Extremity. Mesmo que o filme que a gente vai abordar não é tão pesado quanto os outros do New French Extremity e até um tanto quanto recente, né? É um filme recentíssimo, deixa eu pegar aqui a marcação, de 2018. Ele é tão mais leve que os outros, como o Jerônimo disse, que ele está até disponível na Netflix, né? Você nem imagina, por exemplo, Enter the Void ou Extremity, Irreversível no Netflix, né? Acho que nem pode. Nem Acho que nem pode, exatamente. Ou então aquele que nosso amigo foi levar... O Love. Não, o Love, exatamente. Exatamente. É um filme tão mais leve que está na Netflix. Esse filme ele marca o retorno do Gaspar Noé na relevância do mercado cinematográfico comercial. Ele ficou um tempo fora do círculo cinematográfico, com os últimos lançamentos dele tendo uma bilheteria menor, um público menor, e de repente ele se sai com o Clímax e volta a ter uma relevância. Ele participou do Cannes, se não me engano, com esse filme, foi entrevistado em várias localidades do mundo, inclusive no Brasil. Ele teve uma passagem em São Paulo para poder divulgar o filme, deu entrevista para vários veículos de comunicação e, pela pesquisa que eu fiz, nenhum dos veículos de comunicação conseguiu entender o filme de acordo com o próprio Gaspar Noé. Clímax, então, é um dos filmes talvez mais populares do cineasta. Ele conta com uma única atriz famosa, uma única atriz de Hollywood, que é a Sofia Boutella. Pra quem não conhece ela é uma atriz até um tanto quanto novata. Ela fez a Múmia do filme do Tom Cruise. Ela fez também Kingsman e fez Atômica com a Charlize Theron. É um filme que, de acordo com o próprio Gaspar Noé, é uma espécie de homenagem ao cinema que ele gosta, dos anos 70, 80, né? Ele tenta reviver esse gênero cinematográfico. Ele rejeita muito o título de provocador, né? Ele fala, não sou provocador, eu faço o filme que eu gosto de fazer, mas a indústria cinematográfica está muito asséptica. É uma indústria que já faz filmes muito limpinhos, tal, então qualquer filme parece muito provocador, né? De qualquer forma, qual que é a ideia do Gaspar Noé durante o filme? Antes de falar do roteiro propriamente dito. É um filme que a câmera vai acompanhando vários personagens, porque tirando essa que o Jerônimo falou, né, mais famosa, todos os outros atores foram selecionados entre dançarinos de rua da França. É um filme que se orgulha de ser francês, né? Você lembra? No começo, o filme começa com essa frase, né? Com a bandeira da França e diz, é um filme que se orgulha de ser francês. Muito embora o filme tenha parceria também da Bélgica, né? É um filme belga-francês, mas se orgulha de ser francês, apesar do Gaspar Noé também ser argentino, né? Argentino, né? Então é um filme cosmopolita, né? Mas que se orgulha de ser francês. Exatamente, mas se orgulha de ser francês, exatamente. Ele selecionou então essa galera na noite parisiense, depois a gente fala um pouco sobre isso, né? Pra fazer o filme. E a câmera vai acompanhando vários personagens. E o Gaspar Noé diz numa das entrevistas que toda vez que a câmera seguia demais no personagem, a ponto dele se tornar protagonista, ele tinha a necessidade de mudar o enfoque da câmera para que outro personagem tomasse a narrativa, e foi assim o filme inteiro, né? Aqui fica mais tempo em cena, como o Juliano disse, é a Sofia, né? Sofia Boutella, Selva, né? Selva. Ela é meio que a protagonista, mas como o Rafael disse, o filme não se prende muito a isso. No início do filme a gente tem as entrevistas dos atores se passando numa TV, no estilo VHS aqui, antigão dos anos 90, e nas laterais a gente tem exatamente as referências, ou diversas referências do Gaspar Noé, como por exemplo, Suspiria, do Dario Argento, que trata, né, de uma companhia de dança que envolve ali uma questão sobrenatural. A gente tem outras referências ali, como por exemplo, Pasolini, isso. A gente tem Eraserhead do David Fincher. O Direito do Mais Forte. Eraserhead do David Lynch. Eu confundo os dois também. David Fincher é do Clube da Luta. Eu confundo o Fincher com o Lynch direto. Porque os dois fazem cinema tipo pá, né? É, mais impactante, né? Exatamente. Tem também O Direito dos Mais Fortes, que é um filme que está logo em cima. E na parte da lateral esquerda tem os filmes os livros que ele remete. Um deles está lá bem grande, é Nietzsche.
Numa das entrevistas, o Gaspar Noé fala, né, que ele não é padre para fazer julgamento moral nos seus filmes. Então ele mostra um filme. Não tem lição de moral nenhuma lá. É um filme, é uma história, é nada. E isso é muito Nietzsche, né? A gente já falou várias vezes do Nietzsche aqui no Cine Sofia. Você pode acompanhar isso aí com muita tranquilidade. Sobre o roteiro, Jerônimo, como é que é o roteiro do... Basicamente, o filme é uma ideia muito simples. É um grupo de dançarinos que está treinando ali durante o inverno em 1996. Eles estão treinando num local afastado, um local bem isolado da cidade. Parece que é uma escola, né? É, uma escola, dá a entender que é um internato de dança. O filme dança. também não explica muito bem isso, né? E a diretora de dança faz uma sangria, faz um ponche ali pra galera, né, relaxar entre um número musical e o outro. E alguém coloca LSD, coloca ácido, né, uma droga pesadíssima, alucinógena, dentro da bebida. No início o filme não mostra quem foi que fez isso, e todo mundo que tomou acaba enlouquecendo, acaba saindo fora da real. O filme começa exatamente... É muito interessante porque os 50 minutos iniciais, exatamente a metade do filme é só apresentação de personagens, e quando a coisa realmente vai ladeira abaixo, começa a aparecer os créditos na tela, inclusive o nome do Gaspar Noé, dos editores, todo mundo que trabalhou no filme começa a aparecer só lá na metade do filme. Porque é ali que o filme de fato começa, né? É legal esse negócio que a gente falou, e aqui a gente já pode mostrar uma primeira camada do filme, né? Que me chamou muita atenção. Porque é uma apresentação longuíssima dos personagens e você tem dois tipos de apresentação rolando. Individual e coletiva. Então você tem, por exemplo, a apresentação individual deles falando para a tela, né, da televisão, fazendo essa entrevista. Depois você tem momentos onde eles conversam entre si, né, conversando, né, de alguma forma. E a apresentação coletiva é feita através de dança. Aliás, o Gaspar Noé falou que as únicas cenas realmente que foram ensaiadas à exaustão são as cenas de dança. O resto do filme quase tudo é improvisado. Ele dava um mote pro personagem e o pessoal desenvolvia. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando os caras estão conversando entre si, né, um com o outro, tal, em núcleos pequenos, as falas são quase todas hipersexualizadas. Eles estão falando de fazer sexo de tudo que é jeito, forma, alguns até de modo legal, né? Tem dois personagens que estão falando... Fala em estupro, né, cara? Falam em estupro, exato. Né? De modo tranquilo, assim, rindo, né? Uma coisa bem perversa. Mas quando eles dançam, os passos de dança que o Gaspar Noé fez questão de coreografar não tem nenhum traço de sexualidade. Dá a entender, portanto, que quando eles dançam, eles são eles de fato. Quando eles estão num ambiente que permite ser quem eles são, né? Quando você constrói uma atmosfera social, onde você pode se expressar livremente, você não é um imbecil, um idiota, um drogado, um estuprador ou sexualizado. Você é uma pessoa se expressando. Mas quando você tem outro tipo de ambiente social, você se torna esse cara. Que é uma das críticas do filme, inclusive, né? Que aparece nesses 50 primeiros minutos de filme. Muita gente que eu vi na internet falou que pulou esses 50 minutos, avançou e tal, porque ficou entediado. Não faça isso, essa parte é fundamental pro filme. Exatamente. E uma vez aqui, rapidinho, a gente falou que é um dos filmes mais leves do Gaspar Noé. No entanto, não quer dizer que Clímax seja um filme leve. Não é pra ver com a vovó, né? Não é pra ver com a sua avó, com os seus filhos, etc. Lembrando, assim, ó, é um filme que trata bastante sobre assuntos pesados como drogas, aborto e coisas polêmicas, e o linguajar bastante pesado. Muito. É um linguajar bastante pesado que pode, talvez, chocar algumas pessoas. É interessante essa questão que o Rafael colocou, porque no início do filme, nessa entrevista que eu citei antes, dentro desse televisor, a gente percebe os personagens com um monte de filtros. Mais ou menos como vocês aí de casa, ou eu mesmo, já aconteceu, quando a gente tá querendo alguma coisa. No caso ali, eles querem um emprego, eles querem participar daquela companhia de balé. Então, assim, cara, eu não posso dar ruim aqui, eu não posso dar bandeira, eu não posso mostrar que eu sou um cara que, sei lá, que usa drogas, que é preconceituoso e etc. Eu tenho que interpretar um personagem. Aí, a partir do momento que o filme começa, na dança, eles já tiram uma primeira dessas camadas, dessas máscaras, e depois, quando eles tomam a sangria, né, o ponche com LSD, eles tiram todas as camadas. Eles se transformam em seres quase abissais, que... né? Abissais, exatamente. São 4 personagens que são apresentados, então, né? É o personagem que é apresentado para a câmera, para poder conseguir emprego. É o personagem que é apresentado na dança, que seria, né, podendo se expressar livremente. É o personagem que é construído em relação uns com os outros, e aí você tem pessoas mais, né, perversas. E é o personagem abissal, que é feito quando está sobre o uso do LSD. É um filme que vai mostrando camadas e mais camadas. Isso lembra muito Sartre, né, cara? Tipo, pô, o ser para si, o ser para o outro, né? O ser em si. Também remete a alguma coisa
da psicologia, da psicanálise do Lacan. Inclusive esse filme foi usado, eu não sabia, fui fazer a pesquisa, ele foi usado para fazer um debate como é que é? No Instituto Psicanalítico de São Paulo, cara. Ah, que ótimo. Para falar exatamente sobre as questões da perversidade. Tudo isso que a gente está tratando aqui, né, foi feito também no Instituto de Psicanálise de São Paulo. Ótimo. E lembrando também, é muito interessante a maneira que o filme brinca com as nossas expectativas. Como, por exemplo, tem um personagem ali, se eu não me engano, o nome dele é David, posso estar enganado. Mas ele é um cara que, nossa, no início eles constroem aquele personagem como um mulherengo, um pegador, não sei o quê. Cara, o cara termina o filme sendo espancado por um grupo de pessoas, ele acaba não fazendo nada. Tem outros personagens, um casal de irmãos, que acabam quase que dormindo juntos. Não, eles dormem juntos. Eles dormem juntos, né? Ele disse que não aconteceu nada, mas então se o diretor falou, tá dito, né? Um dos temas pesadíssimos é esse, é o incesto, cara. Incesto, exatamente. Meu Deus. O filme brinca com essas expectativas. Por exemplo, a diretora ali da companhia de dança, ela tem um filho, né? Ela tem a criança ali que tá junto com eles ali, ela, enfim, não tem com quem deixar aquela criança. E quando a coisa começa a ir ladeira abaixo, ela pega a criança e coloca dentro. No início a gente já acha que vai dar alguma coisa errada, porque tu pensa, cara, é um ambiente meio sexualizado, demais pra uma criança estar junto, tem bebida alcoólica. Criancinha, né? 5, 6 anos. 5, 6 anos, aqueles que andam correndo pra lá pra cá, mexendo em tudo. E daí quando a coisa começa, que tu vê que o pessoal tá começando a demonstrar, né, os efeitos da droga, ela pega a criança e leva junto e coloca dentro de um local lá que é uma sala de energia elétrica, que tem tem caixas de alta voltagem. E o filme brinca o tempo todo, a gente fica pensando, cara, essa criança vai encostar naqueles fios, naqueles cabos elétricos ali, vai acabar morrendo essa criança, vai acabar sendo eletrocutada. E tem uma hora que cai a energia e a mãe pensa que o que aconteceu com a minha filha, com o meu filho, né? Meu Deus, e o cara grita, o Tito foi frito. O Tito foi frito, que o Tito é o da criança. Uma coisa importante dizer também é esse momento que a mãe pega a criança e leva pra sala de energia, com medo de alguma coisa possa acontecer com a criança tá bebendo o poncho, então a criança tá alcoolizada e drogada. Exatamente. Cara, ver isso é pesadíssimo, sabe? Tipo, você vê uma cena onde tem uma criança que tá sendo alcoolizada, claro que, enfim, a criança bebeu só suco de morango lá na cena, mas tipo, dentro do filme, você vê uma criança que tá alcoolizada e drogada, pra mim, cara, é muito pesado, é pesado demais, é demais. Pesado. Sem dúvida nenhuma. É uma paulada, né, cara? Com certeza. A última metade do filme, né, do clímax, acontece já com a desgraça acontecendo, e é como o Gaspar Noé falou também nas suas entrevistas. O filme ele se trata de um ecossistema frágil que se desmancha, se implode de dentro para fora. Porque qual que é a fragilidade de um grupo de dança? É todo mundo acertar seus passos, né? Todo mundo conseguir fazer a sua coreografia no momento certo, tudo muito ensaiado para que o espetáculo aconteça. E a dança representa essa fragilidade que também existe na sociedade, né? Enquanto a gente está gravando hoje, por exemplo, Cine Sofia, o governo norte-americano está passando por uma tentativa de golpe de Estado. Tem, né, a população norte-americana invadindo o Capitólio, encerrando sessão do anúncio do vencedor, algo que não aconteceu nem na Guerra Civil norte-americana. Para vocês terem uma ideia de como isso é um evento histórico, né? Com certeza. Percebam como o ecossistema social é frágil de ser feito, né? De ser desmoronado, de ser destruído. A dança representa isso. O elemento que faz que causa essa desagregação do grupo social é a droga. Mas o Gaspar Noé disse, né? A gente estava até comentando aqui em off, que podia ser qualquer coisa, né, Girone? Exatamente. Essa questão de simplesmente tratar Clímax como um filme de drogas, uma crítica às drogas, cara, isso tá muito longe de ser a realidade. Clímax não é uma crítica às drogas. Se tu quiser, de repente, apresentar para algum jovem aí, né, e mostrar, olha só, não use drogas, olha o que vai acontecer com vocês, tudo bem. Mas a ideia principal do filme não é essa. Aquele elemento ali que desmorona, que desestabiliza aquela sociedade dentro daquele internato de dança, podia ser qualquer coisa, como a gente estava falando antes, podia ser um elemento sobrenatural, podia ser, sei lá, um grupo de demônios ali que incorporou neles, poderia ser. Poderia ser alguma máquina de controle mental, poderia ser. Também. Alguma hipnose, poderia também. Então, assim, qualquer coisa poderia desmoronar aquela estrutura ali dentro daquela pequena sociedade, né? E desmorona. Aí depois do filme, a gente não quer dar spoiler, um filme novo, né, 2018, tá no Netflix, então a gente recomenda que, se você tiver a curiosidade de assistir, vale muito a pena
Porque, tipo assim, vai te dar coisa pra pensar por muito tempo se você conseguir analisar essas camadas do filme, os personagens que vão se apresentando, as 4 camadas dos personagens, relacionar com outros elementos da filosofia. Não só desse vídeo, mas se você ver outros vídeos de filosofia, você vai encontrar várias coisas que pode se linkar com o clímax. É um filme tão rico que a gente podia falar, sei lá, por horas sobre ele. Mas hoje o tempo é curto. Né? Na semana que vem a gente não vai tratar sobre New French Extremity, a gente vai falar sobre um filme um pouquinho mais leve, até para dar uma respirada. A gente fez a primeira trilogia, vamos fechar Foi trilogia? É, a primeira trilogia, né? New French Extremity. Nome do Gaspar Noé. A gente falou não, só de 2, né? Vamos falar. A gente quer fechar uma primeira trilogia falando sobre Gaspar Noé e depois a gente vai fazer playlists do New French Extremity, playlists do Gaspar Noé. Então vai ficar tudo bem organizadinho pra vocês podem dar uma olhada lá depois. E mais adiante a gente quer fazer uma nova série de vídeos com uma segunda trilogia do Gaspar Noé. Sim, a gente vai terminar, a gente já tá se tornando assim, num curto espaço de tempo, acho que o principal, se não for o único até, né? Canal que reúne, como a gente tem dito já, filosofia, cinema, cultura, literatura e o próprio idioma francês. Até a gente pede para quem nos acompanha, se conhecer outro canal que faça isso, nos avisa, pra gente poder fazer uma collab com a galera, né? Porque até onde a gente sabe, a gente é uma ilha, né? Só a gente tá fazendo isso. Agora o quadro que não tem nome ainda. Vamos lá então. Bom, o que eu trouxe hoje? Como o filme fala... Nem sempre eu vou trazer assuntos que tratam com o roteiro do filme. Às vezes não tem como. Mas hoje, no caso, eu peguei e achei muito interessante. Lembrei de que quando eu estava estudando francês, eu tinha uma colega que era bailarina. E uma vez ela comentou, a gente estava comentando na aula, que os passos do balé são todos em francês. Eu peço desculpas se alguém que é bailarino, que é bailarina, está assistindo. E se eu cometer algum erro, de repente, até um insert que eu colocar sobre algum desses passos, cometer algum equívoco, vocês me perdoem, porque eu realmente, por enquanto, não sou bailarina, né? Quero um dia fazer balé, mas ainda não fiz. Não é uma coisa tão simples, né? Exatamente. Então, o que acontece? Os passos do balé. Eu trouxe aqui alguns passos muito interessantes. E não só os passos, mas algumas expressões, as ordens, quando o professor ou a professora está passando para os alunos, nas instruções, é tudo dentro do balé. As nomenclaturas, tudo dentro do... Desculpa, é tudo dentro do francês. Não sabia também. Né? A gente pode começar aqui com assemblée. Assemblée, a tradução é juntos ou juntas. E é fazer o tipo de passo com as pernas juntas, né? Entendi. Como eu disse, vocês me perdoem, vocês bailarinos me perdoem se eu cometer algum equívoco, né? A gente tem então, continuando, o grand battement, a grande batida. E esse, pelo que eu vi nos vídeos, o bailarino faz um movimento de batida com a perna. Eu achei muito interessante. Como se fosse uma foquinha... Não ou não? A perna reta pra cima e pra baixo. Que isso? Achei muito legal. Rond de jambe, que é literalmente rodada ou volta de perna. Rond de jambe. Jambe, em francês, é perna, né? E rond, então seria uma rodada, uma volta com a perna. E a gente tem esse passo feito à terre, que é próximo ao chão, ou en l'air, que é alto. Eu admiro muito os bailarinos, porque, olha, realmente, cara, tem arte marcial que não é tão difícil de praticar quanto o balé, cara. Jerônimo, acho que 90% das artes marciais não tem a mesma exigência física do balé, né? Que o balé, Exatamente. Então, por exemplo, vou continuar então. A gente tem o GT, que é lançado. Muito interessante a maneira que o bailarino movimenta. Vou botar o vídeo aí, vídeo ou foto. Vou botar aí depois para vocês terem uma ilustração. Tendu, esticado. Vou botar também aí para vocês verem. A gente tem o famoso, esse aqui, acho que até o pessoal que tá fora do balé conhece, que é o plié. Plié. Que é dobrado, que é aquele movimento de dobrar, que dobra os joelhos juntos, né? Com as pernas, com os pés juntos e dobra os joelhos. Um movimento como se fosse um losango, né? Que mesmo esse não é fácil de fazer também, né? É difícil, eu não consigo. A minha flexibilidade é zero praticamente, né? Zero no sentido de nenhuma, né? Não de ponto zero. Não de ponto zero. Seguindo então, pas de chat, que seria o passo do gato, literalmente. No 21 tem o tamá, né? Que é o passo do gato. É o passo do gato também. No Kung Fu também tem o passo do gato, mas é bem diferente um do outro. Quando você bate em alguém, aqui você dança, né? Dança, exatamente. Sauter, que é literalmente saltar. Sauter é saltar. Saltar, exatamente. E a gente tem outros que são bem mais próximos do português. A gente tem, por exemplo, alonguer, alongado.
né? E o pirouette. O que será que é pirouette? Pirueta. A pirueta, exatamente. Pirueta. Então vocês reparam... Um piruete. Bravo, bravo. Então vocês reparam que todos os... ou melhor, a maioria dos que eu falei aqui tem esse sufixo com E, com acento, que é justamente o verbo quando é conjugado no particípio. Então, por exemplo, seria então lançado, alongado, esticado, dobrado e etc. Né? A gente vai ter aqui, em algum momento, a gente vai ter um vídeo especial sobre conjugação de verbo, né? Ah, com certeza. Mas, cara, é difícil... desculpa, vou reformular. É longo, né? Entender a conjugação verbal é uma coisa mais longa, né? Tem alguns atalhos. Eu vou passar alguns atalhos. Sim, pessoal. eu lembro deles. Alguns eu lembro ainda, né? Que você me passou. Atalhos. Mas aí a gente promete pro futuro, tá? Acompanha a gente aí. Exatamente. E por hoje, eu trouxe só esses. Eu quero que, de repente, algum bailarino, alguma bailarina viu que eu cometi algum erro, de repente coloquei alguma foto, alguma coisa que não é do passo que eu falei, vocês me desculpem. Desde já. E podem deixar nos comentários ali, podem xingar nos comentários à vontade. E se quiser explicar melhor os passos que eu falei aqui, por favor, expliquem aí nos comentários. A gente vai agradecer muito. Exatamente. Por hoje é só, né? É isso aí. Hoje, né, eu trabalhei na primeira parte da tarde, né? Vai trabalhar agora na primeira parte da noite, então a gente ficou com um tempo meio espremido, mas estamos gravando, né? A gente tá levando como a gente consegue. Espero que vocês tenham gostado do material de hoje. Acompanhem, se quiserem, aí o filme do Gaspar Noé, Clímax. Revisem esse material né, que o Jerônimo colocou. Acho que quando esse vídeo for pro ar, eu já vou ter conseguido pegar o que o Jerônimo me passou e colocar nos cards. Já terminei de fazer mais ou menos já a identidade visual deles e vou botar os cards no Instagram. Se não tiver saindo essa semana desse vídeo, tá para sair. Fiquem espertos, fiquem ligados, que aí o material de francês que a gente já disponibilizou no Cine Sofia vai estar em cards, né, uma explicaçãozinha tal, tranquila, para vocês poderem acompanhar e revisar sempre que forem, né, sempre que for possível, necessário. Compartilhar com seus amigos que querem aprender francês também. A gente tô quase terminando a identidade visual, o Jerônimo já fez o texto. Aí, cara, é só copiar, colar e tal, e diagramar, mas tá encaminhado. É isso aí. Perfeito, né? É isso aí, então. Quero agradecer a todos, um forte abraço. Quero que vocês, por favor, compartilhem aí o nosso material com os amigos, com a família. Sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar os seus comentários. E por hoje é só. Fiquem com Deus pra sempre. Não morram. Valeu.